Nesse vídeo nós vamos analisar como funciona um semiaberto. Nós já explicamos aqui no canal como funciona um CDP, já explicamos como funciona o ritmo de uma penitenciária. Chegou o momento de nós falarmos sobre esse regime um pouco polêmico. Vídeo feito especial para você. Então, só deixa aquele like para fortalecer o canal, porque o papo reto está no ar. Cheque as notificações e a sua inscrição aqui no canal e não se esqueça sempre de me seguir lá no Instagram, @ArquimedesNicastro. Vou explicar para você de forma simples e objetiva como funciona o semiaberto. Vou fazer uma pequena introdução aqui importante para que você entenda como um preso vai para o semiaberto. Nós sabemos então que, em tese, o que acontece? O preso ele fica no regime CDP aguardando o julgamento. Se a condenação dele, dependendo da sentença do juiz, dependendo do crime, dependendo de vários motivos, ele pode começar a iniciar o cumprimento da sua pena numa penitenciária no regime fechado. Depois que ele passar por aquilo que a gente fala de cumprimento de lapso temporal e depois que ele cumprir todo esse procedimento, ele tem direito para uma progressão de regime e vai para um regime chamado regime semi-aberto. Apenas uma observação importante: pode acontecer do preso estar num CDP e ser condenado inicialmente a cumprir a sua pena no semi-aberto. Acontece para crimes simples, etc. Mas aqui eu estaria entrando numa questão jurídica e tal. Eu sei que não é o seu objetivo entender essa juridiquê aqui, para que a gente deixe de uma linguagem bem simplificada para você, beleza? Mas vamos falar então do que interessa, como é que funciona a rotina e as principais diferenças que ocorrem nessa rotina e nesse ritmo de semiaberto. É importante dizer que a estrutura, principalmente de convivência, por exemplo, existe o setor, existe as lideranças. Então, assim, como já foi explicado diversas vezes aqui nesse canal, essa estrutura de convivência, normalmente, ela não sofre tantas alterações. Muda algumas questões, mas os pilares continuam os mesmos. Eu gosto de deixar bem claro uma coisa. Por que sempre eu bato naquela tese? Gente, é o seguinte, eu estou falando de alguns semiabertos, algumas penitenciárias, porque o Brasil é um país muito louco. Ele não segue um padrão. Ele não segue, por exemplo, uma linha, um padrão de penitenciária, um padrão de semiaberto, um padrão de CDP. Não, é tudo muito louco. Então, de repente, o que acontece em São Paulo é diferente do que acontece no Rio de Janeiro, o que acontece em outros estados. Se você quiser, coloca aqui no comentário. Eu vou preparar materiais exclusivos falando de estado para estado. E aí a gente vai poder realmente dar uma atenção diferente para outro tipo de sistema. Beleza? Então, basicamente, o semiaberto, ele já não tem mais aquele sistema de celas, sabe? Celas, como eu já mostrei diversas vezes e como você está observando agora no canal. Não é mais esse sistema de cela. Normalmente, a maioria dos semiabertos, eles trabalham com linhas de alojamentos. Então, é como se fosse um galpão. Como se fosse um galpão, e nesse galpão ficam beliches e aqueles presos permanecem nesse espaço maior, né? Logicamente, com uma quantidade também elevada de presos, porque também tem uma lotação no semiaberto, mas é diferente a forma que o preso fica, né, digamos assim, retido. Outra vantagem, principalmente para quem veio do fechado e vai para o semiaberto, é sentir uma espécie de liberdade meio que enrustida. Não estou falando liberdade no contexto mais amplo e pleno da palavra, mas com certeza ele fica menos tempo trancado, ele já tem uma liberdade maior para andar. O semiaberto normalmente é maior, ele tem mais atividades e assim ele consegue até mesmo libertar a mente dele da opressão que ele veio vivendo quando estava cumprindo no regime fechado. Também acontece bastante, esse é um ponto muito interessante, que no semiaberto você tem possibilidades de trabalhar. O trabalho é mais efetivo, tem mais fontes de trabalho no semiaberto. Então existem diversas fábricas que muitas vezes dão emprego. A FUNAP oferece uma estrutura para que esse preso possa trabalhar. O preso, ao trabalhar, ele consegue sair daquele momento ocioso, ou seja, ele ocupa mais a sua mente. Com isso ele consegue quebrar aquela rotina massacrante do sistema prisional e alivia, em certo ponto, essa pena psicológica, principalmente, que uma prisão faz na vida do ser humano. Putz, mano, eu sei que vai vir alguém aqui depois no comentário e falar assim: você está dizendo que o cara tá sofrendo opressão e a vítima? Gente, eu sempre gosto de trazer para você aqui
um panorama sobre o sistema prisional. Não estamos aqui fazendo análise se eu concordo ou não concordo, e é um outro debate. Quem sabe futuramente eu fale sobre isso, dando outros pontos de vista, analisando de forma mais crítica o sistema, tá bom? Tô só passando para você como é que funciona. Não estou dizendo nem que eu concordo e nem que eu discorde desse sistema. Beleza? Porque tem muita gente chata que acaba vindo comentando aqui, tentando colocar palavras na minha boca, sendo que eu nem estou dizendo isso. Outra situação muito interessante que acontece em alguns semiabertos é que o preso ele pode trabalhar, por exemplo, na rua. O que acontece? Isso é bem interessante, eu vou te explicar 2 casos. Em algumas cidades, eu vou citar uma cidade muito conhecida, Campinas, onde tem um complexo muito grande de penitenciárias de Hortolândia, e para quem está cumprindo pena, né, no semiaberto, muitas vezes ele pode trabalhar para a prefeitura, prestar serviços, por exemplo, de limpeza de rua, e ele começa a ter um contato a mais com a civilização, digamos assim. Então sai uma quantidade de presos, faz esse trabalho, por exemplo, vai cortar grama, limpar a rua, existe os agentes que vão acompanhar, monitorar todo esse trabalho, eles saem de manhã, voltam de tarde para continuar cumprindo a sua pena dentro da prisão. Uma observação muito importante aqui é que aos finais de semana ficam presos, não tem essa liberdade, entre aspas, de sair para outros lugares para trabalho, tá? No final de semana permanecem trancados no semiaberto. Falando ainda sobre o trabalho, é importante dizer que é uma possibilidade também do preso conseguir um emprego, digamos, numa empresa na rua, só que tem que preencher todos os requisitos, etc. Ele pode trabalhar para uma empresa, né, sai de manhã, 6 horas da manhã, por exemplo, e volta tipo 7, 8 da noite para poder dormir no semiaberto. Além disso, ele vai receber um salário se ele estiver trabalhando. Esse salário vai ser acumulado, né, na sua folha de pagamento, e ele pode depois comprar, né, porque acontece também dentro do semiaberto uma folha com itens, como eu já expliquei aqui também, no canal tem vídeo explicando um pouco mais sobre isso. Ele pode comprar ali o seu sabonete, comprar as coisas que ele precisa para viver e conviver enquanto ele estiver preso. E vamos agora entrar na parte mais polêmica quando se fala de semiaberto. A mídia bombardeou tanto a mente da população que o semiaberto ainda é tido e visto principalmente como um regime que muitas pessoas criticam porque está soltando bandido. Só que as pessoas se esquecem que a prisão, ela tem, segundo a Constituição Federal, um papel de ressocializar um preso. Existem alguns presos, e aqui talvez entre o ponto mais polêmico desse debate, existem presos que nem socializados eles foram. Ou seja, como você vai ressocializar um sujeito que nem socializado ele foi? Você tá entendendo mais ou menos como é que é complexo a gente dividir essa reflexão? Mas eu não quero me aprofundar nesse tema, porque senão daqui a pouco vem as pedradas aqui nos comentários. Mas o que acontece? Tem boa parte das pessoas da sociedade que criticam muito a saidinha, porque eles alegam que os presos não vão voltar, que vão praticar outros crimes, mas trabalhar nessa linha de raciocínio é uma linha de raciocínio muito perigosa. Por quê? Além de ser um direito do preso, ele ter esse benefício de ter essas saídas temporárias, você colocar nos ombros de um preso que ele vai sair para cometer outros crimes, você está condenando essa pessoa por um fato que nem existiu, um fato inexistente. Ou seja, você fala que um assaltante, ao sair para a rua num benefício de semiaberto, ele vai cometer outro ato de assalto, sendo que muitas vezes não é assim que acontece. Tem os caras que saem e praticam outros crimes? Sim, tem. Tem outros caras que saem e voltam a traficar? Sim, tem, mas nós não podemos pegar essas exceções e analisar como regra. A regra é que o cara vai lá, fica um tempo com a sua família nessa saída temporária e retorne para cumprir a sua pena. Essa é a regra. Se você for medir tudo na sua vida pela exceção, cuidado, porque isso pode virar contra você um dia. Então, basicamente, são 5 saidinhas temporárias: Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e no Natal e Ano Novo. Normalmente 5 saídas temporárias. Arquimedes, você é a favor daquelas pessoas que mataram pai, mãe, saíram no Dia dos Pais, das Mães? Outra discussão para um outro vídeo, para um outro momento, para nós falarmos sobre esses casos específicos, beleza? É um assunto muito difícil, complexo, muito delicado para que a gente possa realmente abordar aqui. Por isso eu conto com o seu comentário. E aí, quero saber de você. Qual que é a sua opinião sobre o sistema semiaberto? Você é a favor? Você é contra?
Mas não coloque se você é a favor ou contra, eu quero saber o porquê você é a favor e por que você é contra. Coloque aí os seus argumentos e nós vamos aí debater esse tema aqui embaixo nos comentários, beleza? Hora do momento do capitalista marvadão! Bom, pessoal, e se você quiser saber um pouco mais sobre a minha história, sobre como é um sistema prisional na prática, não se esqueça, livro Lodebar, Submundo do Crime, A Vida na Prisão. Se você quiser ele na versão em e-book, primeiro link da descrição, mas se você quiser reservar um exemplar físico, você vai entrar em contato pelo telefone 11 97427 7931. Você vai conversar com o meu pessoal da minha produção e vai reservar um livro físico e nós vamos mandar na sua casa também, beleza? Hoje eu tô falando beleza pra caramba, falei um monte de beleza nesse vídeo. E se você tem alguém na sua casa, na sua família que esteja presa, eu desenvolvi um curso chamado Sobrevivendo no Inferno, um curso básico que vai te dar orientações muito ricas para você saber como você deve se posicionar e agir numa situação como essa que pode acontecer comigo, com você, e a gente nunca está livre dessas situações. Segundo o link da descrição. No mais, eu quero agradecer a você. Muito obrigado por estar se inscrevendo no canal, obrigado a você que já me segue lá no Instagram e obrigado a você que tira sempre um tempinho para comentar e deixar o seu like aqui no nosso trabalho, no nosso conteúdo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou preparando vídeos exclusivos e novos para você e para o nosso canal, beleza? Falei beleza de novo. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu!